Olá, esse é o canal Oficinados da Dilma e nesse vídeo a gente vai mais uma vez trocar ideia aí sobre uma nova série que eu acabei de assistir, tá na Netflix, que é O Último Dragão. Eu achei bem interessante e tem algumas questões assim que faz a gente refletir, né? É uma série que fala sobre o narcotráfico lá no México, né? As famílias que controlam, que dominam o tráfico no México. Mas a gente sabe que, na verdade, essa questão do narcotráfico não é uma questão isolada do México. Isso é um problema mundial. Mas a série me chamou a atenção exatamente por isso. Porque, apesar dela ter sido gravada, basicamente está mostrando as famílias lá na cidade do México. Mas envolve o mundo inteiro, né? E o que eu achei interessante é que, assim, o personagem central, ele volta, ele foi criado no Japão, estudou lá, tá vivendo lá no Japão, e de repente o patriarca lá, o avô dele, tá doente e morre, e ele é indicado pelo próprio avô para ser o substituto, para ser o novo líder lá, né, das famílias, né? E aí ele vem com aquela ideia de querer transformar tudo, de tornar o negócio do avô legal. Na verdade, essa ideia, esse roteiro, a gente tem uma similaridade também com o que acontece no Poderoso Chefão, né? Porque a gente vê que quando o filho lá do Don Corleone, ele foi estudar e morar em outro país e volta. Aí ele fala que ele não quer se envolver, ele quer tornar os negócios da família todos legais e tem todo o desenrolar da história lá e no fim ele não consegue nada disso, né? Tem o desfecho lá que matam a filha dele, etc. E essa história tem uma certa similaridade, porque é a mesma problemática. O rapaz chega com aquela ideia de querer transformar tudo, de legalizar, de tornar os negócios da família, né? Todos direitinho, legais, etc. Mas, assim, o que é interessante é a maneira como ele vai atuar. Primeiro que ele vai criar quando ele for para o Japão, ele se torna um especialista no mercado financeiro e ele vai usar desse artifício para poder legalizar lá as questões da família dele. Então ele cria um monte de empresa fantasma, faz uma série de associações. Inclusive tem um filme que é muito legal, que eu até fui lá pesquisar e eu já assisti, que eu indico para vocês, quem não assistiu, assiste, que fala muito a respeito dessas questões de lavagem de dinheiro, de empresa fantasma, que o filme chama A Lavanderia, que é também conhecido como Panama Papers, que é do diretor Steven Soderbergh, com o Antônio Bandeiras e o Gary Oldman. É muito legal o filme, né? E ele conta tudo como é que acontece essa história de papel em paraíso fiscal e um monte de empresa dentro da outra. Bom, assiste o filme lá que vocês vão gostar, que vai ajudar a entender tudo o que acontece também nessa série. Uma outra coisa que eu achei interessante é que assim, né? Às vezes a gente assiste um filme, assiste uma série e a gente vê aquelas coisas acontecendo dentro da série e a gente pensa, imagina, que isso, nossa, isso é coisa de filme, né? Não acontece na vida real. E aí tem um outro filme que eu vou deixar aí de referência também para vocês, para quando vocês assistirem a série, prestar atenção, quem não assistiu, né, ou se já assistiu, repensar essa questão, mas quem for assistir também pensar, assim, ter um outro olhar para análise do que você está vendo, entendeu? O que está sendo passado, a mensagem que está sendo passada ali através dessa história. Esse filme que eu vi chama Eu Me Importo, que é com a... Deixa eu ver aqui, eu até anotei para não esquecer para falar para vocês.
É a Rosamund Pike e com o Peter Dinklage. Esse filme Eu Me Importo fala uma advogada lá, uma mulher, que ela começa a se apropriar da aposentadoria, né, dos recursos de várias pessoas idosas que não tem mais ninguém, não tem família. E aí a gente fica pensando assim, nossa, essa coisa de filme. E aí, de repente, esses dias eu estava com meu marido e a gente começou a acompanhar o caso da Britney Spears, que é uma cantora famosa e que de repente teve toda a vida dela lá, toda parada, bloqueada com o controle do pai dela, né? Então, assim, coisas para a gente pensar mesmo, né? De repente, o que a gente assiste, o filme, o livro que a gente lê, ou a novela, a série, a gente fica pensando assim, ah, isso é coisa de filme, né? Não acontece na realidade. Mas a antiga frase, assim, né? A vida imita a arte imita a vida, é bem real, porque a gente começa a perceber que tudo faz sentido. Porque um roteirista, quando ele vai desenvolver um filme, quando ele vai desenvolver uma novela, quando ele vai desenvolver uma obra de arte, no livro, numa peça, ele tem que partir de um princípio, né? Ele pode fantasiar, ele pode romancear, mas ele tem uma base ali aonde ele vai se inspirar, digamos assim, né? E essa série eu achei bem legal porque ela traz vários aspectos que são muito da nossa vida hoje, da nossa realidade. Toda essa questão do mundo financeiro, que a gente sabe que está aí no nosso dia a dia, nos noticiários, que são as questões de lavagem de dinheiro, de corrupção, de tráfico de drogas, de envolvimento político, econômico com as empresas fantasmas. E aí tem uma outra questão que é colocada na série que também é bem assim forte, que é a questão da informática. Ali são apresentados hackers que são fantásticos e eles desenvolvem assim esquemas super mirabolantes para poder proteger todas as informações do que o personagem lá, o rapaz, está criando, as empresas fantasmas, os paraísos fiscais, todo o enredo. Então ele precisa, né? Ele precisa se proteger até ele supostamente alcançar o objetivo dele, que seria tornar o negócio da família dele legal. Então, assim, eu achei, gente, fantástico. A série é longa, tá? Eu já adianto para vocês, a série é longa, ela tem vários capítulos. Eu fiquei vários dias assistindo, mas eu achei, assim, muito legal. Muito legal e, ao mesmo tempo, eu achei assustador. Porque, olha, nós estamos numa pandemia e na atualidade a questão digital tem sido fundamental para as empresas, para as escolas, para as famílias, né? O mundo digital entrou na nossa casa e a gente não tem mais como reverter isso. Você depende hoje da tecnologia para fazer compra, para os seus filhos assistirem aula, para você se comunicar com os seus familiares, embora a gente está vendo o avanço da vacinação, mas infelizmente a gente também está vendo que essas novas cepas que estão aparecendo aí desse vírus têm sido extremamente contagiosas e graves, né? Ainda essa semana nós tivemos, infelizmente, aí a informação de que perdemos mais um amigo nosso, uma pessoa com menos de 50 anos, o rapaz deixou a esposa, filhos, né? Muito triste, foi criado junto com a gente. Logo lá atrás, no começo da pandemia, a irmã desse rapaz, uma muito amiga minha, foi uma, assim, logo no início do que começou essa bagunça desse vírus aí, a minha amiga foi uma das primeiras vítimas, ela tinha aí na faixa de 50 anos e ela faleceu. Mas voltando a falar da questão da série,
Eu achei interessante exatamente por isso, porque é um tema atual, é um tema que de várias formas envolve não só, embora a série seja gravada a maior parte no México, mas ela aborda assim, todo o contexto mundial do narcotráfico, o envolvimento político, das negociações, das falcatruas, de como os políticos se protegem e a questão de dever favores, entendeu? E a polícia é envolvida, sabe? Então, assim, de repente a pessoa é agredida e ela não pode ir lá dar queixa na polícia porque, na verdade, o policial ele tá fazendo favor pro político que tá protegendo o traficante e vai nessa escalada. E aí tem um outro lado também na série, que é uma coisa que a gente vem também observando aí na atualidade, que é a perseguição jornalística. A série também aborda isso. Aí, assim, vários jornalistas, eles começam lá no enredo da série a fazer denúncia, a fazer publicações, reportagem a respeito do que está acontecendo ali, né, das falcatruas, dos políticos envolvidos, e aí você vê sequestro de jornalista, você vê jornalista sendo espancado, jornalista sofrendo atentado, inclusive um dos jornalistas lá na série, ele acaba sofrendo um atentado e ele fica numa cadeira de rodas. Você vê pessoas inocentes, assim, sendo mortas, entendeu? Em tiroteio, ou, na verdade, assim, a série mostra bem como que de repente, um ataque de briga de família, de traficantes, né? Porque é sempre assim, né? O que está no poder tem que sempre ficar vigiando, porque sempre tem outro que quer ascender ao poder, e isso é um ciclo vicioso que nunca acaba. Sempre tem alguém querendo mais, sempre tem alguém querendo brigar pela liderança. E a mesma questão é os políticos, aí as negociatas, aí de repente aquele político que se torna muito envolvido com as notícias, né, que vão saindo assim, na imprensa, e ele vai ficando muito visado, ele vai sendo colocado de lado, até que de alguma forma ele também acaba sendo eliminado, e aí as novas lideranças que têm interesses também vão ascendendo ao poder da mesma maneira, fazendo negociatas, né? Ou seja, eu achei assim bem interessante, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu recomendo quem quiser assistir aí. É muito legal e eu recomendo assim, sabe? Presta atenção nos detalhes, presta atenção nas questões que estão muito no nosso dia a dia, no nosso dia a dia. Pode parecer besteira, pode parecer loucura, pode parecer fantasioso, mas, gente, não é. Não é, como eu falei para vocês. Eu assisti esse filme lá, Eu Me Importo, da mulher que vai lá e aí ela começa a tomar conta das aposentadorias das pessoas, tal. É um filme americano. E aí, quando eu assisti o filme, eu comentei com o meu marido, né? O meu marido falou assim: imagina, isso aí não acontece, isso é coisa de filme. Imagina que vai ser tão fácil assim ela chegar lá e fazer uma procuração e de repente tomar posse dos recursos de uma pessoa, mesmo que a pessoa seja sozinha, deve ter lei de proteção e tal. Aí, de repente, quando a gente começou a acompanhar o noticiário, vendo o caso da Britney Spears, a gente lembrou do filme e falou assim: olha, de repente o que a gente está vendo no filme é a vida real, entendeu? Uma coisa que a gente acha assim, imagina, isso não vai acontecer na realidade. Não, tá acontecendo. Então, é a mesma questão da gente ver essas questões assim, sabe? Essa série mostrando esse mundo louco do narcotráfico, envolvimento de várias facções internacionais. Aí na série eles mostram russos, mostram japoneses, mostram americanos, entendeu? E aí a perseguição da polícia, as falcatruas que são elaboradas para poder
enredar as pessoas e manter as pessoas sob pressão, sabe? Assim, tem aquela audácia de buscar, investigar a vida das pessoas com quem eles estão negociando, as pessoas que são os testas de ferro lá, que vão representar as empresas fantasma, para não correr risco. O que eles fazem? Eles buscam qualquer coisa na vida da pessoa lá, qualquer falha, qualquer ato que a pessoa está cometendo lá, que supostamente poderia ser alguma coisa que ia causar um escândalo, e aí eles mantêm isso lá como se fosse uma carta na manga, entendeu? Se você não fizer o que a gente está querendo, então você vai ser denunciado, a gente vai expor isso nas redes sociais, você vai ficar exposto, então a pessoa se vê obrigada a colaborar com todo o esquema que é proposto ali, sabe? E é assim, então assim, é uma trama assim realmente mirabolante e, por incrível que pareça, é a descrição da nossa realidade, sabe? A corrupção, a sujeira, o tráfico, a polícia envolvida, essa bagunça toda, né? E eu achei, ao mesmo tempo que a série é legal, né? Porque é uma série que tal, tem todo um cenário, claro que tem a parte lá toda romantizada da história, mas também tem esse lado muito sério, que é todos esses acontecimentos sociais, políticos, econômicos que estão envolvidos em tudo isso, né? E o desfecho da série também, assim, eu achei bem interessante, porque a maioria das séries, assim, principalmente série mexicana que a gente vê, é aquela coisa que, no fim, aí o rapaz acaba com a mocinha lá e foram felizes para sempre, e no caso, nessa série, o desfecho é bem diferente. Eu não vou contar, vou deixar vocês assistirem para vocês verem, mas me chamou bem a atenção, eu achei muito legal, então eu recomendo, tá? E aí eu vou deixar o link no box do vídeo, dos filmes que eu mencionei aqui, o Eu Me Importo e o outro também lá, o Panama Papers, para vocês. Assistam também esses, que é muito legal, é muito bacana, tá? E se inscreva no meu canal, não deixe de dar o like e até o próximo vídeo. Muito obrigada!